Olá, sétimos anos, tudo bem? Hoje nós vamos entender como foi o povoamento da América, a nossa aula de nivelamento, para que a gente possa retomar o conteúdo que vocês tiveram no ano anterior, né? E entender o que nós vimos e o que vocês aprenderam. Vamos ver o objetivo dessa aula? Então veja bem, os objetivos dessa aula, né, é conhecer as teorias sobre a origem do povoamento do continente americano e identificar geograficamente as rotas do povoamento americano, como aconteceu esse povoamento. É isso que nós vamos ver. Então veja, você sabe definir o que é um fóssil? Você sabe qual área do conhecimento estuda os fósseis e a cultura material? Então nós temos aqui uma imagem de um fóssil. Quem estuda isso? Quem são os profissionais que nos ajudam a entender o passado através dos fósseis, né? Então veja, os fósseis são achados arqueológicos que nos auxiliam a entender melhor sobre a origem do homem e onde cada grupo humano se encontrava nos continentes. E a paleontologia é a ciência que estuda os fósseis e a arqueologia a cultura material. Então veja bem, a paleontologia vai estudar os fósseis e a arqueologia vai nos dar noção como esse grupo vivia, como essas pessoas viviam. E aí, portanto, então, a cultura desse povo, tá? Então, veja bem, a América foi o último continente a ser povoado, né? Então, tem-se a ideia de que o primeiro homem surgiu na África e ali começou um processo migratório. E o último continente a ser povoado, então, foi o continente americano, de onde vieram os primeiros habitantes e como ocorreu esse povoamento na América. Veja, no mapa, né, a gente pode perceber aqui, se vocês observarem, como se deu esse processo migratório, né? Então, o homem sai da África, vai migrando, vai para a Europa, passa pela Ásia e aí existem algumas teorias de como eles chegaram à América, certo? Então veja, no mapa podemos ver que os deslocamentos partem da África para outros continentes. Por essa razão, a teoria inicial tem esse continente como ponto de partida. E os deslocamentos vão contemplar todos os continentes. Então eles partem da África até habitar todos os continentes do mundo, né? A hipótese número 1 é a teoria malaio-polinésia. Olha como o mapa está mostrando. Então, acreditava-se, a partir desta teoria, que os agrupamentos que haviam saído da África, né, eles descem, então, pela Indonésia e pela Austrália e através de barcos, enfim, através das correntes marítimas, eles vão chegar na América. Essa era uma teoria, né? Então, havia estudiosos que acreditavam nessa possibilidade. Vamos fazer a primeira atividade dessa aula? Então, veja bem, vocês vão copiar a questão, né? Lembrando, como vocês sempre fizeram, copie a questão no caderno de vocês, respondam, né? Para a gente voltar, então, com a correção. Eu vou ler a questão para vocês. Existem algumas teorias a respeito do povoamento da América. De acordo com a teoria malaio-polinésia, como os primeiros habitantes chegaram à América? Então vocês vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade? Então veja, qual é a pergunta? Existem algumas teorias a respeito do povoamento da América. De acordo com a teoria malaio-polinésia, como os primeiros habitantes chegaram à América? Os primeiros grupos humanos chegaram à América por mar vindos da Oceania. E depois de atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações, chegaram em terra firme. Então é isso que a teoria malaio-polinésia defende. Agora vamos ver outras teorias a respeito, então, do povoamento da América. A hipótese 2, que é a hipótese mais aceita entre os estudiosos, dá conta de que, aqui ó, no mapa vocês estão vendo o pontinho? Então aqui é o Estreito de Bering. Acredita-se, através dessa teoria, que esses agrupamentos vieram, atravessaram pela Ásia, atravessaram então o Estreito de Bering, chegaram no Alasca e depois foram descendo o continente americano e povoando todo o continente americano, né? Obviamente que sabemos que isso levou tempos, anos, décadas e até séculos, milhares de anos na verdade, né? Mas é mais aceita por quê? Porque na verdade seria nesse período em que eles acreditavam ter acontecido a travessia, ou essas pessoas, esses agrupamentos, teriam atravessado a pé enxuto, porque era a era do gelo, né? A última era glacial, tá? Então aqui nós temos essa imagem que mostra isso. Então veja, o Estreito de Bering se tornou uma passagem para grupos humanos nômades que caçavam mamutes e ursos na região, né? Então aqui até um gifzinho para lembrar a Era do Gelo, né? Que é um filme que foi feito mostrando a última era glacial, né? E que provavelmente vocês assistiram também, né? E aqui, então, um fóssil de um mamute, né? Veja, no Museu da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, através desses fósseis encontrados, né, dos estudos feitos a partir disso, então, por isso a teoria da travessia pelo Estreito de Bering é a mais aceita, ok? Então vamos lá. Pesquisas apontam que os povos esquimós, que vivem no Alasca, né, nos iglus, aquelas casas de gelo, né, são descendentes de grupos humanos caçadores que vieram da Ásia e permaneceram na região do Alasca, atravessaram o Estreito de Bering e chegaram à América há mais ou menos, né, 15 mil anos, tá? Como tá ali, ok? Então aqui é a representação desses iglus dos esquimós, como eles viviam, né? Vamos para a próxima atividade? Novamente, copiem no caderno de vocês, respondam, né, para a gente conferir a correção. Então vamos lá. A teoria sobre o povoamento do continente americano mais aceita é a passagem pelo Estreito de Bering. Explique a teoria do Estreito de Bering. Vocês vão fazer, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da atividade, então? Vamos lá. A teoria sobre o povoamento do continente americano mais aceita é a passagem pelo Estreito de Bering. Explique a teoria do Estreito de Bering, né? Então veja, o que diz essa teoria? As pesquisas apontam que os povos esquimós são descendentes de grupos humanos caçadores que vieram da Ásia e permaneceram na região do Alasca. Atravessaram o Estreito de Bering e chegaram à América há 15 mil anos. Então, novamente vou frisar aqui para vocês, os estudos feitos dão conta de que isso pode ter acontecido. Existem provas, né, que indicam que isso aconteceu. Por isso essa teoria é mais aceita, né? Até porque ela é mais coerente. Então, acabou sendo mais aceita. Veja, teoria África-Brasil. Na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, foram encontrados fósseis, entre eles o de uma mulher que viveu há 11.500 anos atrás. Os estudos mostraram que esse fóssil se assemelha a populações africanas da Austrália. Então veja, esse estudo, a partir da descoberta da Luzia, né, esse fóssil dessa mulher que viveu há 11.500 anos, ele traz uma mudança de rumo com relação às pesquisas sobre o povoamento da América. Por quê? Porque até então acreditava-se que esses povos tinham vindo pela Ásia, né? Ou pelo Estreito de Bering, ou atravessando o Oceano Pacífico, né? Através da Oceania, né? E chegando aqui na América. E esse fóssil, ele cria uma nova situação. Por quê? Porque a feição dele, as características dele se assemelham com a população africana. Então, eles não poderiam ter atravessado pelo Pacífico. Então, existe a possibilidade de povos terem chegado através do Atlântico na América. Por isso é tão relevante essa pesquisa, né? Porque aí ela vai mudar todo o rumo da ideia que se tem sobre o povoamento da América e especificamente do Brasil, tá? Então veja, os primeiros habitantes do Brasil, e aí falamos mais especificamente, né, do Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil eram caçadores-coletores, viviam da caça de animais pequenos, como os veados e as emas, e da coleta de frutos, como a castanha e o pinhão. Então aqui ó, nós temos uma imagem, ó. Veja, indígenas do Rio da Prata, né, porque a gente está vendo que eles estão com uma boleadeira, né, na mão, e estão cobertos, ou seja, numa região que é mais fria, numa região mais ao sul, porque os nossos índios mesmo não usavam roupas e também não usavam a boleadeira, tá? Veja, o povo umbu vivia no sul e no sudeste do Brasil. Eram habilidosos no trabalho com pedra, fazendo muitos objetos. Se destacaram pelo uso do arco e flecha e da boleadeira. Então eles já tinham uma técnica que sabiam fazer ferramentas de caça mais desenvolvida, digamos assim, né? Porque a boleadeira o que faz? Solta e ela vai se enrolar, né, nas pernas dos animais que eles queriam caçar para posteriormente se alimentar, né? Então já é mais uma técnica mais desenvolvida. E o arco e flecha que os índios usavam, né? Então veja, e os povos sambaquis? Há cerca de 6.000 anos, o litoral passou a ser ocupado por povos que viviam dos recursos que o mar oferecia. A dieta desses habitantes era constituída por peixes e vários tipos de moluscos. O alimento era tão abundante que esses povos escolhiam um lugar elevado perto da praia onde havia água doce para se instalar. Então aqui, ó, quero que vocês observem essa imagem. Isso aqui é uma escavação arqueológica de um sambaqui. Ou seja, isso aqui tudo é montanha de conchas. Por quê? Porque eles faziam só hoje, não, eles foram fazendo isso ao longo de tanto tempo que criou montanhas de sambaqui. Né? E em várias regiões do Brasil, próximo do litoral, é possível encontrar os sambaquis, ou seja, dá a noção então para os estudiosos que esses grupos viviam próximo do litoral e se alimentavam então de frutos do mar, né? E por isso foram acumulando os restos daquilo que eles se alimentavam e foi criando essas montanhas, tá? Então esses estudos são importantes por quê? Para a gente entender
quem eram esses povos que viveram aqui, que se instalaram aqui na América e que foram povoando, né? Então temos aí vários povos com diferentes características, ok? Então vamos para a nossa atividade, a última atividade dessa aula, né? Que descoberta foi determinante para o surgimento da teoria África-Brasil? Vocês vão copiar a questão no caderno de vocês, vão responder a partir daquilo que nós conversamos nessa aula e nós voltamos com a correção. Vamos para a correção dessa atividade? Então vamos lá. Que descoberta foi determinante para o surgimento da teoria África-Brasil? A descoberta na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, de fósseis, entre eles o de uma mulher que viveu 11.500 anos atrás. Os estudos mostraram que esse fóssil se assemelha às populações africanas e da Austrália e, portanto, teriam chegado aqui atravessando o Oceano Atlântico, né? Então é a última teoria aí a respeito do povoamento da América, né? Vamos fazer a nossa retomada. Então, o que nós vimos nessa aula, né? Nós falamos sobre o povoamento da América, nós entendemos que não existe só um pensamento ou um estudo a respeito do povoamento da América. Existem 3 teorias possíveis, plausíveis para o povoamento da América, né? A primeira é a teoria malaio-polinésia, onde os agrupamentos vieram da Oceania, passaram pela Austrália e foram passando de ilha em ilha através de pequenas embarcações até chegar na América, né? A outra teoria, que é a teoria mais aceita, é a teoria do Estreito de Bering. Então, esses agrupamentos saíram da África, né? Foram migrando,
passaram pela Ásia e teriam passado pelo Estreito de Bering na última era glacial. Portanto, eles teriam caminhado, passado a pé enxuto. Por quê? Porque havia gelo ali, era possível fazer essa travessia. E aí foram povoando a América, né? América do Norte, Central e América do Sul, tá? A terceira teoria, que é a mais recente, né, e que inclusive ainda gera discussões e muitos estudos, que é a teoria África-Brasil. Então, a partir do momento que encontraram fósseis em Minas Gerais, em Lagoa Santa, né, especificamente de uma mulher que chamaram de Luzia, que viveu há mais ou menos 11.500 anos atrás, estudaram as características desse fóssil e perceberam que se assemelha aos africanos, né, e os aborígenes da Austrália. Portanto, para eles terem chegado aqui, teriam que ter atravessado pelo Atlântico. É a primeira vez, então, que se cogita essa teoria da travessia pelo Atlântico. E são essas as teorias. Claro que os estudos vão continuar até que possamos entender melhor como se deu realmente o povoamento da América. Tá? Então, foi essa aula que nós tivemos hoje e eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.